Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Jonas, de Filosofia. Vamos a mais uma reflexão agora, cujo tema é Filósofos Contemporâneos e a Compreensão da Democracia Contemporânea. Pois bem, quando nós falamos de democracia, nós temos que ter em mente e recordar que a democracia é um acontecimento, um evento essencialmente grego. Ou seja, é na Grécia Antiga que a democracia irá surgir. É bem verdade que não por muito tempo, mas é um evento essencial que marca não só a história da Grécia, mas também toda a história do continente ocidental, do Ocidente, melhor dizendo, do Ocidente na sua totalidade. Pois bem, uma reflexão sobre o valor da democracia. Nós temos que ter em mente que a palavra democracia, ela provém da Grécia, haja vista que a própria prática da democracia surge na Grécia Antiga. A etimologia, o significado da palavra democracia em grego é demo, povo, crácia, poder. Juntando as duas palavras, nós temos poder do povo ou governo do povo. A democracia é a expressão popular, uma grande novidade na Grécia Antiga, haja vista que a Grécia é uma região onde sempre imperou governos, aristocracias e não a democracia. Então a democracia é uma novidade muito importante, muito significativa entre o povo grego, principalmente em Atenas, que nessa época torna-se uma espécie de capital da Grécia, seja pela democracia, seja pela expressão cultural, certo? Muito bem, então a palavra democracia, ela é mais do que uma palavra. Ela é fundamentalmente uma forma de vida, uma forma de existência. Então nós temos algumas palavras em grego que nos ajudam muito a pensar a dinâmica da política democrática na Grécia Antiga. Por exemplo, a palavra polis. A palavra polis em grego, ela significa, ou uma tradução do grego, significa cidade-estado, ou o que nós denominamos de cidade. Cidade-estado é para mostrar que cada região na Grécia Antiga era independente, isto é, como se fosse um país ou vários países dentro de um território, para falar didaticamente. Mas a palavra polis significa cidade. E a democracia tem como figura central o cidadão. Vejam que o radical cidade e cidadão é o mesmo, porque cidadão em grego, numa série de transformações de palavras, é politikos, ou seja, o político. O que significa dizer que as decisões da polis eram tomadas pelos cidadãos, pelos indivíduos considerados maiores de idade, livres, não estrangeiros, que não eram mulheres, não eram crianças. Mas o fato é que as decisões eram tomadas por esses cidadãos, ou seja, por esses indivíduos, pelo grupo de cidadãos que buscava o bem comum, buscava o bem público, o que significa dizer que o homem grego, nesse momento, é a expressão direta da própria cidade. Ou seja, a cidade vai bem enquanto o próprio cidadão está bem. E o contrário também é verdade. Ou seja, o cidadão, ele não fica bem enquanto a cidade não está bem, porque há uma relação íntima entre o cidadão e o bem comum, o bem público. Pois bem, polis é a cidade entendida como a comunidade organizada formada pelos cidadãos, isto é, pelos homens nascidos no solo da cidade, livres, iguais e portadores de dois direitos inquestionáveis. Quais são esses dois direitos? A isonomia e a isegoria.
Isonomia seria a igualdade perante as leis. Todo cidadão grego é igual perante as leis dentro da sua região. Isso é um princípio da igualdade. É um princípio do direito que vigorava na democracia. Um outro princípio é a isegoria, o direito de expor e discutir em público opiniões sobre ações que a cidade deve ou não deve realizar. Ou seja, são as decisões que a cidade deve ou não tomar, se vamos ou não para a guerra, por exemplo, se devemos fazer isso ou aquilo, são decisões coletivas. Um exemplo muito interessante é Sócrates. Nós sabemos que Sócrates foi condenado à morte por subverter a juventude, introduzir novos deuses, enfim. Inclusive, há um livro de Sócrates que corresponde à sua defesa, chamada Apologia de Sócrates, a defesa de Sócrates, que se tornou uma obra filosófica por excelência. Por que Sócrates cabe nesse exemplo de isonomia e isegoria? Porque ao ser acusado de corromper a juventude pelo tribunal ateniense, o Sócrates tem o direito, por ser cidadão, de se defender perante as leis. E é interessante que o próprio Sócrates que realiza a sua defesa, justamente porque o Sócrates é o grande sábio, segundo o dito do oráculo e etc. De todo modo, o Sócrates, a figura socrática, ela vivencia, mesmo sendo acusado, o Sócrates tem direito de se defender. É nesse momento que ele elabora a sua autodefesa, o livro A Apologia de Sócrates. Pois bem, vamos diferenciar algo extremamente importante. Na democracia grega, vigora uma democracia direta, ou seja, as decisões são tomadas diretamente pelos cidadãos. Não há representatividade tal como vigora hoje na democracia moderna. Ou seja, a democracia contemporânea, ou na democracia contemporânea, as decisões elas são tomadas pelos representantes dos cidadãos, legitimamente eleitos, por vezes capazes ou supostamente capazes de governar. De todo modo, poucas vezes os cidadãos interferem diretamente numa decisão governamental. Quando isso acontece? Por exemplo, no caso de um plebiscito, ou seja, quando os cidadãos são convocados, ok, a decidirem sobre algo. Um exemplo recente aconteceu com a saída do Reino Unido da União Europeia, o famoso e chamado Brexit. Ou seja, o povo foi convocado e decidiu, num movimento, é claro, bastante discutido e, segundo alguns analistas, bastante controverso, mas o povo decidiu sair, o Reino Unido decidiu sair da comunidade europeia. Isso não foi uma decisão política parlamentar, mas foi uma decisão popular. Isto é, foi uma decisão direta do povo. Então, contemporaneamente, nós agimos diretamente na política em duas ocasiões. Primeiro, no momento do voto. E segundo, no momento em que somos convocados, por vezes, a deliberar sobre um assunto. Aqui no Brasil, por exemplo, há algum tempo atrás, houve um plebiscito acerca do porte de armas. E, naquela ocasião, votou-se contrário ao porte de armas e um movimento muito interessante das pessoas se desarmarem. De todo modo, o que fica é a situação que levou os cidadãos naquele momento, ou nesse ou naquele momento, a votarem diretamente. Fora isso,
cabe aos cidadãos, contemporaneamente, votarem e acompanharem os políticos. Pois bem, aqui nós temos uma diferença muito grande entre a democracia grega e a democracia representativa vivida na contemporaneidade. Muito bem, Aristóteles é um pensador da Grécia Antiga, nós sabemos, um clássico, que se interessa muito pelas formas de governo. Nós sabemos que o seu mestre Platão é contra a democracia. Aristóteles não é propriamente contra a democracia, mas ele é contra aquilo que ele denomina como forma de subversão. Mas vamos lá. O Aristóteles, como um grande historiador, se interessa por áreas do conhecimento. Dentre elas, estudar inúmeras formas de governo. E nos seus estudos acerca das formas de governo, Aristóteles percebeu que, dentre as várias formas existentes no território grego, todas elas encaixavam-se em 3 segmentos. Ou era a monarquia, que significa o governo de um só, ou aristocracia, o governo de um pequeno grupo, ou politeia, governo constitucional da maioria. Notemos que para Aristóteles não há problema algum uma polis, uma região ser governada apenas por apenas por poucos ou pela maioria. O problema para Aristóteles é a corrupção que pode ser gerada, a forma corruptível que pode ser gerada no governo da monarquia, no governo da aristocracia e no governo da politeia. Ou seja, por si só, um só governar, poucos ou muitos, para Aristóteles não há problema algum. O problema é quando a monarquia torna-se tirania. O que é tirania? O governo de um só que visa o interesse próprio. É a corrupção da monarquia, é a degeneração. Monarquia por si só, dirá Aristóteles, não é um problema. O problema é quando o monarca pensa em si mesmo e nos seus interesses próprios, ele torna-se um tirano. A aristocracia não é um problema. O problema é quando os aristocratas, esses pequenos grupos, legislam em causa própria. É o que nós denominamos, ou que o Aristóteles denomina de oligarquia. Ou seja, vai vigorar o interesse dos mais ricos, dos mais nobres, daqueles que possuem posses. Isso é governar em causa própria? Isso é um grande problema? Para Aristóteles, o governo da maioria, a politeia, não é um problema. O problema é a democracia e demagogia. É o como Aristóteles e a forma que Aristóteles denomina a corrupção da politeia. Ou seja, politeia tem como corrupção a democracia e a demagogia. Por que a democracia, a demagogia seria a corrupção do governo de muitos, dirá Aristóteles? Porque um grupo tende a lutar apenas pelos valores desse grupo, ainda que esse grupo seja a maioria, mas democracia significa a perda de alguns valores em nome da liberdade de todos. E Aristóteles vai dizer que nem todos devem ser livres, nem todos devem ser cidadãos. Isso estaria mantido na politeia, mas não na democracia. À medida em que se busca a igualdade de todos, segundo Aristóteles, se corrompe a politeia. Ou seja, Aristóteles tem um problema com a ideia de que todos sejam iguais, de que todos fossem iguais, tal como hoje a própria democracia moderna prega. Muito bem, o fato é que Aristóteles não prega por si só algo negativo da monarquia, da aristocracia ou da politeia, e ele mostra pra gente quais seriam as degenerações que existem quando esses governos aqui deixam de pensar no bem comum. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.